dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Olha, tô levando a maior chance de ficar apaixonado por você. Você tem alguma coisa contra isso? Por exemplo, nós dois. Na sua opinião, tem alguma chance de dar certo? Isso é difícil de dizer. Ouvintes, temos uma presença muito especial. O autor escreveu alguns dos livros formativos da minha juventude. Rui Castro. Oi, Rui, tudo bem aí no Rio de Janeiro? Tudo bem aqui, ótimo. Pensei em ligar para você para a gente fazer esse episódio por causa de uma coluna que você escreveu sobre o Deus e o Diabo. Acho que foi em junho. Coisa de cinema, você lembra? Lembro, sim, lembro. Eu gosto muito do cinema, eu vi todos os filmes que as pessoas assistem pelo DVD ou pela televisão, eu assisti ao vivo no cinema na tela, né? Anos 50, 60, 70. Então, eu conheço esses filmes desde a origem, quando eles ainda não eram considerados clássicos, né? Quando eles estavam em cartaz como filmes comerciais normais. E isso faz muita diferença porque você tem que reagir a um filme à medida que você está vendo, né? Quer dizer, são filmes que depois eu li bastante sobre eles, fiquei sabendo, aquele filme foi um clássico do cinema nos anos tal. Não, quer dizer, quando você está assistindo um filme onde ele está em exibição, você próprio tem que formar a sua opinião. E eu fico contente de ver que a opinião que eu tinha sobre muitos dos filmes que eu assisti no passado, que foram milhares de filmes, ainda eu tenho uma recordação deles muito parecida com a sensação que eu tive na época, né? Então, Deus e o Diabo, por exemplo, é um filme que foi considerado uma coisa do outro mundo naquela época e realmente é um filme importantíssimo. Hoje, você assistindo, você começa a ver as coisas furadas do filme, né? Coisas que eram muito importantes na época, hoje deixaram de ser. Então, quer dizer, é quase impossível uma pessoa assistindo hoje ao filme tenha a mesma impressão de que a pessoa que viu na época. Mas eu fui uma das pessoas que trabalhou na restauração nova, que ficou pronta em 2022, e, passou no mundo todo, o pessoal ainda tem interesse. Não, sem dúvida, claro, o filme é muito interessante, é um filme importante, né, no cinema brasileiro, deve ser um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Não é o que eu mais gosto de assistir, entendeu? Eu agora, eu tenho em casa 4, 5 mil DVDs de cinema de todas as épocas, países, línguas, estilos, gêneros, etc., né? Então, eu tenho todo o cinema americano, desde o mudo até os anos 70, tem a Nouvelle Vague inteira, tem os clássicos franceses inteiros, tem o neo italiano, tem o cinema mudo completo, inclusive francês, enfim, tem também cinema inglês, cinema japonês, cinema brasileiro, etc. Então, agora sim, como eu não vou mais ao cinema para ver filme na tela, porque não me interessa por filme nenhum que esteja sendo feito há muito tempo, então eu continuo gostando de cinema, mas para rever os filmes do passado. Não por saudosismo, de jeito nenhum, mas por saber que são produtos culturais importantes que refletem uma época, né, do país, do próprio cinema. Então, o filme brasileiro que eu tenho mais prazer de assistir de novo não é o Deus, Diabo e Terra do Sol, e sim o Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira. Eu resolvi dar a festa mesmo com o síndico reclamando. Aí chamei todas aquelas nossas mulheres. A Martinha Maconha foi? Não foi. É um dos meus filmes favoritos, um filme que marcou minha vida também. Eu pergunto, nesse momento, como foi a primeira vez que você viu o filme? Foi na própria semana que estreou. Naquela época os filmes estreavam numa quinta-feira e não na segunda, como hoje. Eu fui ver naquele primeiro fim de semana e fiquei impressionadíssimo porque era um filme inteiramente diferente do cinema brasileiro daquela época, né? Foi no ano de 66. O cinema brasileiro daquela época estava completamente voltado para o filme social, né, de denúncia, uma coisa assim muito baseada no neorrealismo, embora alguns diretores tivessem uma formação mais godardiana, mas o que predominava realmente era uma espécie de neorrealismo. Era o Antonioni, né, e era o neorrealismo, o Rossellini principalmente. Então, de repente, você vê, todo mundo queria ser sério, né? Os cineastas do cinema novo, todos tinham uma preocupação em mostrar o Brasil para o espectador brasileiro, né? Fazer muito filme no Nordeste, fazer muito filme com temática
gente pobre, né? Subir na favela, etc. Aí, de repente, você vê um filme, como Todas as Mulheres do Mundo, que se passava em Copacabana, Ipanema. Os personagens eram pessoas de classe média, usavam terno e gravata, a moça era bonita, tinha sexo, tinha humor, tinha comportamento, tinha de tudo, né? E muito, muito bem feito, muito mais bem feito, inclusive, do que grande parte dos filmes do cinema novo. E dizia-se que, inclusive até por isso, o pessoal do cinema novo não gostava de Todas as Mulheres do Mundo, porque o Domingos Oliveira não fazia parte da turma do cinema novo. Ele era um cara que trabalhava muito com teatro, tinha pouca experiência até em cinema, e como é que pode um cara como esse, que nós não conhecemos, que acabou de chegar, fazer um filme desse jeito, entendeu? Então, quer dizer, havia assim, uma coisa meio de diferente em Todas as Mulheres do Mundo em relação ao que se fazia no cinema na época. E eu fui assistir e fiquei deliciado com aquilo. Eu não assistia novela de televisão, mas a Leila Diniz estava fazendo uma novela na época, o Sheik de Agadir, que aliás é citado no filme. Então, para mim, Leila Diniz foi uma novidade completa. Nunca tinha visto a Leila, né? E foi impressionante, né? O impacto dela na tela, a presença dela, né? E tudo mais. E o Cinema Novo acusou, né, o Domingos de corromper a estética do Cinema Novo para fazer um filme romântico. E falando em filme romântico, eu sei que você, obviamente, conhece a história desse filme, que é baseado no casamento real, né, do Domingos e da Leila, que ele pisou na bola, ela largou ele, e ele fez o filme, em várias entrevistas ele diz isso, ele fez o filme para tentar reconquistar ela. E eu gosto de dizer que aconteceu uma maldição diferente, porque o desejo dele se realizou. Depois que ela morre, né, aos 27 anos num acidente aéreo, voltando de um festival na Ásia, o Domingos Oliveira praticamente fica condenado a falar sobre ela a vida inteira. Eu acho uma ironia, às vezes até literária, esse filme ter sido tão bem sucedido com o desejo dele, que o desejo dele se realizou, mas de outra maneira. Eu acho essa a coisa mais engraçada do filme. Não sei se você já pensou nisso. Ah, Paulo, aqui está você nesta curva do caminho. Uma mulher no mar, outras na terra. Não se pode dizer não a uma mulher. Nunca. Seria impiedoso, imoral e indecente. Eu conheci o Domingos, né? Passei uma vez 4 horas seguidas conversando com ele. Eu tenho a impressão que o nome da Leila não foi citado nenhuma vez, né? Agora, a Leila, eu conheci a Leila, né? A Leila era muito bonita na vida real, tinha uma cor linda, né? Assim, uma mistura de dourado com avermelhado, né? De praia, né? E muito engraçada, né? Nitidamente, não havia possibilidade de um homem cantar a Leila, entendeu? Qualquer sujeito, né? Que vier fosse de caras e bocas para Leila, para tentar conquistá-la, levava uma enquadrada direto. Qual é, afinal, cara? Tá querendo me comer? Quer dizer, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Só vai me comer se eu quiser, entendeu? Como aquele famoso diálogo dela com um general que ia toda noite lá no teatro da Banana na Banda para ver, né? E ia o camarim depois lá para cantar ela, oferecer dinheiro para ela. E ela recusava, mandava o cara embora. Aí até que o dia o cara falou, mas você dá para todo mundo? Aí ela disse, eu dou para todo mundo, mas só para quem eu quero, né? Na entrevista do Pasquim foi muito engraçado porque ela estava lá, né, com 10 caras do Pasquim em volta dela, né? Tarso, Paulo Francis, Milô, Ziraldo, Enfio, aquela gente toda do Pasquim. E aí eu acho que o Tarso perguntou para ela assim, você já transou com algum de nós aqui? Aí ela olhou em volta, olhou um por um e disse, não, nós estamos aí, né? É muito bom. Uma vez eu consegui entrevistar o Domingos também. Ele se mostrou surpreso, ele falou que não entendia como é que o filme ainda faz sucesso. Eu falei pra ele que, o filme apresenta uma solução pra essa dúvida do Paulo José, né? Paulo José também é um dos meus atores favoritos. Que ele passa o filme inteiro nessa questão, né, com a namorada dele, mas ele deseja outras mulheres. O filme é todo um flashback, né? Uma história que ele tá contando pro Miliati. E eu falei pra ele, Domingos, mas o filme posta uma pergunta e responde. O cara casou com ela, resolveu, na dúvida, né? Tá amando. Se você se vê com essa mulher, mesmo que você tenha outras dúvidas, casa, dá o mergulho. Eu acho que tem a ver com tudo, né? É uma história bonita. Tem uma coisa espetacular no filme que é
o ex-noivo da Leila, né? Ele mora no filme também, ele trabalha num banco, né? E ele se despede no fim de semana, vai dar tchau para todo mundo, e aí sai, aí o Domingos não filma a cena do atropelamento, não filma só a batida, né? Aí você sabe que ele foi atropelado, e ele morre. Aí a Leila fica na fossa por causa da morte dele. Isso era uma coisa que era muito presente na época, essa coisa da fossa, né? Que era uma certa angústia que batia nas pessoas, principalmente das moças, né? Durante algum tempo, não tinha muita explicação para isso. Então, o Jaguar até inventou uma personagem chamada Tânia, que vivia na fossa, e ele desenhava a fossa, era um buraco no chão, que a moça que ficava lá, aquela personagem chamada Tânia, que você nunca via, né? Os caras conversavam com ela através daquele buraco. Ela vivia na fossa. Eu próprio morei durante 3 anos num lugar chamado Solar da Fossa, que tinha aqui no Rio, que era um lugar famoso, ali em Botafogo, e onde moravam jovens jornalistas, escritores, atores, músicos, compositores, né? Todo mundo duro, todo mundo jovem, ninguém famoso ainda, né? Tinha o Caetano, tinha o Paulinho da Viola, tinha a Rita Lanandi, a Beth Faria, enfim, todo mundo começando, inclusive eu. É um lugar muito moderno, inclusive, as pessoas todas se comportavam bem o estilo das pessoas daquela época, e tinha esse nome de Solar da Fossa, né? Enfim, então o filme representava bem todo o espírito daquela época. E uma outra coisa também sensacional é a quantidade de gente, né, que entra no filme, tem sequência assim, de 1 segundo, né, de 30 segundos, que eram pessoas da época muito conhecidas. Então aparece a Vera Viana, aparece uma das irmãs Marinho, eram pessoas... E atores também, né? Tem a Marieta Severo, Joana Afonso. Então o filme é quase uma antologia de pessoas daquele tempo, né? Tinha a Joana Afonso. Era muito diferente. O pessoal do cinema novo não gostava do filme, pior para o cinema novo, né? Esse filme pode ser visto hoje com muito prazer, ao passo que muitos filmes do cinema novo hoje são completamente quase impossível você assistir, né? Tô com a vontade danada de dançar. Vamos dançar, Maria Alice? Tem uma boate que eu ia com a minha turma que é animadíssima, genial. Vamos? Mas agora? Eu já ia dormir, né, Paulo? Ah, deixa disso, neném. A vida é curta. Vamos lá. Vem, se você quiser, dorme lá. Você, obviamente, é um historiador do Rio de Janeiro. É a sua presença na vida que está mostrada no filme. Você era como no filme? Você se relaciona na juventude com esse filme de uma maneira pessoal? Como é que é isso? Não, quando eu vi o filme, eu tinha 18 anos e eu era muito novo para ter aquele tipo de vida que os personagens levavam, né? Nitidamente, o Paulo José é um cara assim, de seus 25 anos, ou talvez até mais, né? A Leila um pouco menos. Mas isso faz uma grande diferença. O que aconteceu é que dali a 2 ou 3 anos no máximo, assim, aí eu com uma idade mais parecida com os personagens, comecei a ter uma vida parecida com a deles, né? Isso sem a menor dúvida, né? São boas memórias? Dá para lembrar de alguma coisa? Eu tive uma vida excepcional para mim, na minha opinião, né? Porque aos 20 anos de idade, no ano de 68, que é o ano considerado emblemático, né? Todo mundo fala, o ano de 68, e realmente o ano de 68 foi incrível, né? Na verdade, o ano de 67 já foi incrível, né? Eu acho que no Rio, o ano de 68 começou, na verdade, em 67. Eu estava no primeiro ano da faculdade e já estava começando a trabalhar na imprensa, já era do Correio da Manhã, era repórter, né? Depois fui para a Manchete, depois voltei para o Correio da Manhã, tudo isso em 2 anos. Mas no ano de 68, basicamente, eu tinha 20 anos de idade, era repórter do Correio da Manhã, estudava na Faculdade Nacional de Filosofia, a famosa FENEFI, que era o centro da agitação estudantil, das assembleias todas, onde saíam as passeatas dos líderes estudantis. Eu morava no Solar da Fossa, onde morava aquela turma toda. Eu pertencia à geração Paysandu, né, que era pessoas que iam ao cinema Paysandu na sessão de meia-noite, de sextas-feiras, onde passavam os filmes que iam sair, nunca mais poderiam ser vistos, iam ser destruídos pela lei da época, né? E era um ponto de encontro de pessoal de cinema, de música popular, de movimento estudantil, que todo mundo lotava o cinema Paysandu naquela sessão de sábado à meia-noite. Como se não bastasse isso, eu já tinha sido preso numa passeata estudantil. Então, todos os clichês da época, né? Eu fiz, ou seja, eu era repórter do Correio da Manhã, estudava na FENEFI, morava no Solar da Fossa, era da geração Paysandu, já tinha sido preso numa passeata. Então, quer dizer, mais do que isso, você não pode querer. Aí você completa isso com o fato de que naquele tempo
estava começando a pílula anticoncepcional, que era vendida só por receita médica, mas aí já estava em circulação e já fazendo uma enorme diferença nas relações entre rapazes e moças naquela época, ainda mais aqui no Rio, que havia já uma juventude muito para frente, né? Então, por exemplo, no final do primeiro semestre da faculdade, em junho, eu fazia o curso de Ciências Sociais, em junho de 67, as moças fizeram uma enquete lá entre elas para saber se ainda tinha alguma delas virgem. E só tinha uma virgem. Olha só que eram todas moças de entre 19 e 21 anos, né? Só tinha uma virgem. Isso é sensacional. Isso é uma coisa bem da época, né? É uma história que cabia no filme. As mulheres resolveram ser independentes, o que complica as coisas de modo definitivo. Queria muito agradecer aqui a entrevista, a conversa, seu tempo. Sei que está muito atarefado aí no novo livro. Você quer recomendar algum lugar para os ouvintes seguirem você? Eu escrevo na Folha, né, 4 vezes por semana, no jornal impresso, e também eu saio no site da Folha, todo sábado, domingo, quarta e quinta, eu estou no site da Folha de São Paulo, né? Tem que ser assinante da Folha para conseguir me ler. Eu não tenho nenhuma rede social, mas eu estou nas redes sociais da Heloísa Seixas, minha mulher, né? Ela bota coisa a meu respeito de vez em quando nas redes. Mas eu sou muito ocupado para ter rede social. Eu estou trabalhando num livro, pesquisando há quase 6 anos, e estou desde o começo do ano escrevendo, e preciso terminar no final do ano para sair em abril, maio do ano que vem. E isso realmente me toma todo o tempo do mundo. Muita inspiração aí para o novo livro. Estaremos aguardando. Obrigado a você. Saravá. Obrigado. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha se esculhando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/linomeirelles. E bora falar de filme. Até a próxima. Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com João Andrade e Gabriel Foster na montagem e na finalização. Obrigado.